Solo ao redor da mina em Maceió continua afundando e pode abrir cratera do tamanho do Maracanã. E você vai ver também. Na abertura da COP28, Lula reclama que o mundo gasta mais com armas do que com a fome e as mudanças climáticas. Só em 2021, os gastos militares chegaram a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Polícia de São Paulo apreende mais de 100 bicicletas que eram usadas para roubar celular. Israel acusa Hamas de não respeitar o cessar-fogo e volta a atacar Gaza. E a dica para o fim de semana traz Feira de Natal no Rio, mostra de cinema em Brasília e passeios por patrimônios públicos em São Paulo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, a gente começa atualizando as notícias de Alagoas. A mina 18 da Braskem, em Maceió, cedeu quase 2 metros em 3 dias. O colapso pode abrir uma cratera do tamanho do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A Prefeitura de Maceió disse hoje que a maior tragédia urbana no mundo está em curso, mas evitou cravar dia e horário para que isso aconteça. Equipamentos modernos estão sendo utilizados para calcular o afundamento do solo, para qual direção a terra está se movimentando e a intensidade desse movimento. Ao todo, cerca de 350 profissionais de órgãos públicos estão mobilizados nesse monitoramento. O problema afetou cerca de 55 mil pessoas em 5 bairros da cidade. A Defesa Civil proibiu a circulação de pessoas nesse local. E as primeiras rachaduras nas casas e também nas ruas surgiram em 2018. Olha só, para entender melhor esse problema no solo em Maceió, nós consultamos o engenheiro civil Marcos Carnaúba. Veja o que ele disse. São 35 minas a uma profundidade de 700 metros na Lagoa Mundaú para a extração de sal-gema. Essa extração começou na década de 1970, havia controle do órgão ambiental até o ano 2000, mas depois foi abandonada. Então, a empresa não controlou, se controlou, não apresentou relatórios. Então, o fenômeno surgiu em 2018, após um pequeno tremor de terra, e vem ao longo do tempo se manifestando. Já afetou 65 mil pessoas, 5 bairros de Maceió estão sob afundamento e agora esse abatimento está em 1 metro por dia. A gente acabou de ver aí a parte técnica do assunto e agora nós vamos mostrar o lado mais prejudicado dessa história. Os moradores que tiveram que deixar as casas às pressas. Nosso contato é com o Alexandre Sampaio, que é presidente da Associação dos Empreendedores e Vítimas da Mineração de Maceió. Boa noite, Alexandre. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. Boa noite. Alexandre, primeiro eu quero saber de você, quando vocês começaram a perceber o problema, esse transtorno para vocês, moradores, poderia ter sido evitado ou pelo menos amenizado? O ao vivo no YouTube está rolando. Bom, nós começamos a sentir os problemas ainda em 2018, quando houve um terremoto 2,7 na escala Richter, e esse problema ficou em segredo de justiça até que no final do ano ele eclodiu, mas só em abril, maio de 2019 a gente ficou sabendo que se tratava de mineração da Braskem. E de lá para cá, a vida de moradores, empreendedores, alunos, estudantes e usuários dos sistemas de transporte que passam na região está um caos. Porque, de fato, há um processo em que a Braskem firmou acordos com os ministérios públicos, com as defensorias,
mas esses acordos foram extremamente prejudiciais para moradores e empreendedores. E o que a gente vê hoje é a sequência ou a síntese de um conjunto de omissões de todas as autoridades, né? Desde o IMA até a própria Defesa Civil, que mantém populações no entorno do mapa de risco, e essas populações estão assustadíssimas com o risco que elas correm, e a Defesa Civil afirma que elas estão seguras. Então, o que a gente teme é que haja não só o colapso da mina 18, mas também de outras minas numa reação em cadeia, com previsões catastróficas e inimagináveis. E eu acredito que nem a Defesa Civil, nem a própria Braskem garantem que quem está no entorno do mapa de risco, que já teve mais de 60 mil pessoas evacuadas, possa estar em segurança. Vou dar alguns exemplos, se vocês me permitirem. Por exemplo, hoje o Parque Municipal foi fechado, e a alegação do prefeito JHC foi de que os visitantes, turistas e funcionários não poderiam correr risco. No entanto, ele manteve, junto com a Defesa Civil, a população da rua que dá acesso ao parque, o que é uma contradição sem precedentes, né? Uma outra coisa, o sistema de abastecimento, o Cardoso, que fica na região afetada, foi fechado hoje. 16% da população de Maceió está sem água, inclusive os moradores do entorno, dos Flechais de Baixo, de Cima, da Marquês de Abrantes e da região ali do Farol e do Pinheiro e da região afetada. E, mesmo assim, a Defesa Civil diz que aquelas pessoas estão em segurança. Então, diante de tanta contradição, a gente pede que a terceira vara federal, que é a vara que julga as questões relacionadas à Braskem no estado de Alagoas, ela aceite o pedido da DPE, que é a Defensoria Pública do Estado, para remover, mediante indenização, né, aquelas populações que estão no entorno do mapa de riscos, correndo um sério perigo sem que ninguém faça nada. Gente, também é solidário aí ao drama de vocês e torce para que isso seja resolvido o mais rápido possível, pelo menos vocês tenham uma solução para a vida de vocês. Eu agradeço muitíssimo a sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade e ficamos à disposição de vocês. Grande abraço e boa sorte mais uma vez. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar, né, de outro problema sério, só que agora no Rio de Janeiro. O rompimento de uma adutora também causou transtornos e gerou pânico no Rio. Mas quem traz mais detalhes é o repórter Anderson Nascimento, direto da capital fluminense. É isso mesmo, Kleber. Uma tubulação de água se rompeu na rua Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste, nesta quinta-feira. As imagens feitas por moradores é possível ver a força com que a pressão da água jorra, formando um chafariz, destruindo o asfalto e atingindo os veículos estacionados na rua. A água chegou a invadir algumas casas e comércios e alguns jovens até utilizaram do alagamento da rua para se divertir. Segundo o Centro de Operações do Rio, equipes da Conlurb e o Rio Mais Saneamento foram acionadas e enviadas para a rua na altura da Estrada dos Sete Riachos. A Defesa Civil fiscalizou o local e equipes da Secretaria de Assistência Social atuaram para auxiliar aos moradores. Em nota, a concessionária informou que o vazamento foi contido no início da noite. Que susto, não? Agora, a juventude aproveitando ali para se divertir, é quase que na contramão do socorro, né, que os moradores estão pedindo pela situação. É com você, Kleber. Já em São Paulo o problema é outro, é de segurança. As bicicletas viraram arma nas mãos dos criminosos. A Polícia de São Paulo divulgou um balanço que mostra que, nesse ano, 119 bicicletas foram apreendidas no centro da cidade. Elas eram usadas para roubar celulares. A chamada gangue da bike age tanto de dia quanto de noite e, geralmente, são grupos de 2 ou 3 pessoas em bicicletas que ficam rondando ali até encontrar uma pessoa distraída e com o celular na mão. Os pontos mais visados pelos criminosos são a Avenida Paulista, Avenida São João e o entorno da Praça da República. E nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que neste ano 821 celulares foram recuperados.
e 208 pessoas foram presas nessa região central de São Paulo. E eu mudo de assunto agora para falar que na abertura da COP28 em Dubai, nos Emirados Árabes, o presidente Lula fez um discurso para líderes mundiais. E ele disse que o mundo gasta mais com armas do que no combate à fome e no enfrentamento das mudanças climáticas. Acompanhe. É inaceitável que a promessa dos 100 bilhões de dólares por ano assumida pelos países desenvolvidos não saia do papel, enquanto só em 2021 os gastos militares chegaram a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Os países em desenvolvimento requerem incentivos positivos para promover medidas de ação climática alinhadas às suas prioridades de seu desenvolvimento. E o Brasil assumiu hoje pela primeira vez a presidência do G20, o grupo que reúne as maiores economias do mundo. Mas quem vai falar mais sobre esse assunto é a repórter Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. Muito boa noite, Jaqueline. Mais uma vez, você é muito bem-vinda aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber, e a todos que acompanham a HIT TV. Exatamente, o Brasil assumiu a presidência do G20 e este mandato segue até o dia 30 de novembro de 2024. Neste período, serão realizadas mais de 100 reuniões presenciais e virtuais do G20. O Brasil firmou 3 principais compromissos, 3 eixos de trabalho: combater a fome, a pobreza e a desigualdade, promover desenvolvimento sustentável nos campos econômico, social e ambiental e promover uma reforma na governança global. O presidente Lula quer colocar o combate às desigualdades no centro da agenda mundial. Para isso, uma reforma no sistema e no mecanismo de governança global passa para chegar nessa meta. Isto porque, segundo o presidente, os atuais parâmetros e mecanismos de financiamentos não favorecem que os países mais pobres consigam acabar com as desigualdades. A questão do combate às mudanças climáticas e à transição energética também são prioridades para o Brasil na liderança do G20. Kleber, é com você. Mais uma vez, muito obrigado pelas informações, Jaqueline. Olha só, chegou a hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é ele, como sempre, Leonardo Félix. Muito boa noite, Léo. E olha só, pode sair o campeão brasileiro neste final de semana, é isso aí, Léo? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que acompanham o Jornal das 18h30. A torcida alviverde está esfregando as mãos e se preparando para levantar mais uma taça. Mas para isso acontecer, é preciso que o Palmeiras vença o Fluminense no domingo, às 4 da tarde, no Allianz Parque, e o Botafogo e o Atlético Mineiro não ganhem seus jogos na 37ª rodada. E, Léo, por outro lado, o Fogão ainda quer se manter vivo na briga, não é mesmo? É, Kleber, o Alvinegro ainda tem chances matemáticas de título. Contra Cruzeiro no Newton Santos no domingo às 6h30 da noite. Já são 9 partidas sem vitória. E o Cabuloso, que ainda luta contra o rebaixamento, também precisa da vitória para escapar de vez da degola. Olha, Léo, quem ganhou moral mesmo na última rodada foi o Atlético Mineiro, que renasceu no Brasileirão, não é mesmo? Exatamente, Kleber. O Galo vai para cima do São Paulo amanhã, às 9 da noite, na Arena MRV. E se vencer, a equipe de Filipão pode chegar à última rodada ainda com chances reais de título. E por outro lado, o Flamengo, Léo, ficou mais difícil de buscar a taça depois da derrota justamente para o Galo? Ficou bem complicado, Kleber, mas matematicamente ainda é possível. Antes de tudo, é preciso vencer o Cuiabá no Maracanã, domingo às 4 da tarde. E além disso, a torcida rubro-negra tem que ligar o secador contra o Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro. Léo, e tem mais uma partida que mexe tanto com o G4 como com a zona de rebaixamento, é isso aí? Isso, Kleber. Lá em Porto Alegre jogam Grêmio e Vasco no domingo, às 6h30 da noite. O tricolor gaúcho quer os 3 pontos para ficar mais perto da vaga direta na Libertadores. E o Cruz Maltino é o primeiro time fora do Z4, com 42 pontos, um a mais do que o Bahia. Tá certo, então, mais uma vez, muito obrigado, Léo, e promessa de muitas emoções. Com certeza, Brasileirão pegando fogo até o final. Eu volto na segunda-feira com mais informações dessa rodada.
Tá, até lá então, Léo. Grande abraço. E olha só, veja a seguir. Israel acusa Hamas de não respeitar cessar-fogo e volta a atacar Gaza. E ainda, Feira de Natal, mostra de cinema e passeio por patrimônios históricos. É tudo isso na dica para o fim de semana. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, Israel retomou os combates em Gaza após 7 dias de trégua. O governo israelense acusa o grupo terrorista Hamas de violar o acordo de cessar-fogo. Antes do amanhecer, sirenes em cidades israelenses voltaram a alertar para foguetes do Hamas. Israel acusa o grupo terrorista de ter violado a trégua. Logo depois, a artilharia israelense voltou a bombardear alvos do Hamas em toda a faixa de Gaza. Israel também acusou o grupo terrorista de não libertar todas as mulheres reféns, como havia sido acordado. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, 32 pessoas morreram na faixa de Gaza desde a retomada dos bombardeios israelenses. Israel também criou um mapa dividindo Gaza em diferentes áreas para a população civil escapar dos combates na região. Durante a trégua, o Hamas libertou 110 reféns e Israel 240 prisioneiros palestinos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que continua empenhado em alcançar seus objetivos de libertar reféns e eliminar o Hamas. E para falar mais sobre o conflito no Oriente Médio, nós vamos conversar agora com o Dr. Luiz Felipe de Oliveira Ferreira, que é advogado internacional. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. E, doutor, essa quebra do acordo de cessar-fogo já era prevista? Não era prevista, mas era possível. Infelizmente, o Hamas é um grupo terrorista. No seu estatuto, existe a previsão da extinção do Estado de Israel. Então, é muito complicado, mas há muitos anos o Benjamin Netanyahu ele negocia com o Hamas em detrimento da Autoridade Nacional Palestina. E, doutor, o que esperar daqui para frente? Infelizmente, uma escalada no conflito, porque agora as forças de defesa de Israel, com certeza, elas vão caçar os terroristas em todos os lugares possíveis de Gaza. E, infelizmente, quem vai sofrer vai ser a população civil, Kleber. Tá certo, doutor. Não é a notícia que a gente queria, mas é a realidade, infelizmente, não é, doutor? Infelizmente. Uma das soluções para isso seria via internacional e Israel se juntar com os palestinos para enfrentar essa ameaça terrorista que prejudica todo mundo na região, Kleber. Tá certo. Nós acabamos de conversar com o doutor Luiz Felipe, ele que é advogado especialista aí em direito internacional. Muito obrigado pela sua participação. Olha, se você ainda não sabe o que fazer no fim de semana, se liga agora nessas dicas da Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. Qual é a primeira dica para esse fim de semana? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na HIT. Começando aqui por São Paulo, Kleber, nós temos a Jornada do Patrimônio do Estado, celebrando a cultura e a história a partir de hoje até domingo. O evento não acontecia desde antes da pandemia de Covid-19. A jornada não se limita só aqui na capital, mas também por outros 39 municípios, entre eles Guaratinguetá, Ubatuba, São Roque, Campinas e Ribeirão Preto. O evento é gratuito e oferece uma experiência única, onde o público, desde crianças até os idosos, podem participar de atividades educativas, oficinas, contação de histórias, danças e até performances. Além disso tudo, os participantes terão a oportunidade de explorar locais turísticos de grande importância. E não para por aí, Kleber. Nas cidades paulistas de Bertioga, Cananéia e Ribeirão Pires, a jornada oferece ainda atividades voltadas para a conservação e manutenção dos patrimônios. A programação completa, você que está em casa, confere no site que aparece na sua tela. Olha, são muitas cidades, né, Carol? E na sua cidade, o Rio, o que tem de bom por lá?
além das praias que você quer dizer, né, Kleber? Bem lembrado. O Natal chegou no Rio de Janeiro com uma feira na Praça Tiradentes, que fica no centro da cidade. A primeira edição do evento, que é uma iniciativa do Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, o CRAB Sebrae, promete levar 50 expositores de diversas áreas, artesanato, boas comidas e programação musical. Tudo de graça também entre hoje e amanhã. Se interessou? Então corre, porque nesta sexta-feira o evento vai até daqui a pouquinho, às 20 horas, e amanhã, das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite. Muito legal essa também, Carol. E em Brasília eu soube que também tem uma boa opção lá. Conta pra gente. Sim, Kleber, a 20ª Mostra do Filme Livre no Centro Cultural Banco do Brasil, com exibição gratuita de mais de 100 filmes. O evento já está rolando desde o dia 22 de novembro e vai até o dia 23 desse mês no Distrito Federal. A mostra também conta com oficina de videoarte e debates sobre ética e produção. Os filmes brasileiros, pelo visto, têm sido os mais representados. Já adianto aqui que dos dias 16 ao dia 23 de dezembro, os visitantes poderão participar de oficinas de videoartes de celular. Só que atenção, é necessário fazer uma inscrição pela internet na véspera dos encontros. Tanto a inscrição quanto a programação vocês encontram na página que aparece na tela. Por hoje é só, Kleber. Volto com você aí no estúdio. Bom final de semana. Muito obrigado, Carol, e excelentes as suas dicas. Até a próxima semana. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Boa noite e um ótimo fim de semana.